Olá, olá. Oi, Esther. Mari Miranda. Lincoln. Olá. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que você estiver assistindo aí, vamos deixar gravado se tudo der certo. Oi, Roberto. Oi, Maria. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a professora Lucimar, Emanuel, oi. Hoje, dia 27 de maio, um dia de comemoração à Atlântica, a nossa Mata Atlântica. Oi, a minha internet caiu. Não sei se caiu ou não. Estão me ouvindo aí, pessoal? Deu uma falha aqui na conexão. Elsa, oi. Estão me ouvindo? Parece que travou aqui, que estranho. Olá, estão me ouvindo? Alguém? Lucimar entrou? Acho que sim, né? Porque tá... Lucimar entrou, já vamos chamá-la. E assim já vamos dar início aqui à nossa conversa, nosso bate-papo. Gabi, legal, já normalizou. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Elsa. Olá, Sabrina. Oi, minha amiga querida. Tudo bem? Tudo. Tudo. Que bom que deu certo. Minha internet deu aqui uma falha e, na verdade, agora eu estou no 3G, 4G, sei lá. 4G. Mas você está me ouvindo bem? Tô super bem. Que bom. Eu falava que hoje, dia 27 de maio, dia de comemoração do Dia da Mata Atlântica, a Mata Atlântica que vem sendo tão agredida aí ao longo dos tempos, né? Infelizmente, hoje nós também já temos um número de 24.512 mortos pela Covid-19 e, como eu digo sempre, não são números, são seres humanos, meu pai, meu filho, uma mãe, um irmão. Então é muito triste, né, Lu? Mas nós estamos aqui para falar de um tema muito agradável. Vi que a minha mãe acabou de me dar um oi aí. E eu agradeço a sua participação, Lucimar, doutora Lucimar. E se me permite, eu quero só fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que me fizeram pensar o direito ambiental na vida. A primeira pessoa que deve estar entrando aí, eu falei com ela antes, é a Rosana Gneiper. E a Maldi falou dela na nossa última live. E eu até anotei aqui para não esquecer. A Rosana, ela é uma grande defensora de animais domésticos e criou a SOS Bicho. E foi responsável pela rede de protetores da SEMA por mais de uma década, Lu. Ela é uma pessoa sensacional. Muitas das normas que nós temos hoje são fruto do trabalho da Rosana. Depois a professora Daniela Teti Rodrigues, nossa amiga, que foi minha professora na pós-graduação e no mestrado lá nos idos de 2004, 2005. Eu quis procurar os livros para mostrar, né? A Dani, que é uma precursora do direito animal, não achei os livros, emprestei para alguém, não achei. A Hélida Segan, por fim, falei com a Hélida hoje também, achei várias obras da Hélida na minha biblioteca. E a obra de direito animal, que foi a que me despertou especialmente para o direito animal em 2017, também não encontrei. A gente empresta as obras para os alunos e aí, enfim, o que importa é que os livros estão aí circulando e sendo utilizados, né? Então, não achei as obras nem da Dani Teti, nem da Hélida específica sobre o direito animal, mas... A Hélida foi quem me despertou em 2017, quando escrevi um artigo sobre questões culturais e o direito dos animais. E o nosso amigo também, Dr. Vicente Ataíde, que é um juiz federal, que é um defensor dos animais aguerrido, né, Lu? E quando eu coloquei o título da nossa conversa aqui, Direito Animal, foi de propósito, pensando nos ensinamentos do Vicente, porque assim, gente, para quem não sabe, a Lu já vai nos falar
sobre isso, né? O Vicente, que tem um site específico da UFPR, com todas as informações que se pode imaginar sobre direito animal, né? Mas ele fala sempre da importância da nomenclatura, do novo ramo do direito que surge, que é o direito animal. Também o trabalho do delegado Matheus Laiola, né? E todos os amigos da Comissão de Direito Ambiental e que tem um GT específico de direito animal, do qual você faz parte, né, Lucimar? Mas o direito ambiental sempre viu os animais como parte dos ecossistemas e relacionados, inclusive no que tange a questão de extinção de espécies e equilíbrio de ecossistemas. E o direito animal, ele surge como um ramo autônomo a partir do fato da Constituição vedar expressamente a crueldade contra os animais. E aí eu gostaria que você nos ajudasse a entender isto, doutora Lucimar, minha amiga Lu, porque há diversas maneiras, diversas formas de ver os animais, né? Há uma visão utilitarista, tem aqueles que são bem-estaristas e tem os abolicionistas. Você explica para nós, por favor? Explico, sim. Mas Obrigada. antes eu vou agradecer o convite da Alessandra, da minha amiga Ali. Eu vou conectar o computador aqui para ver os comentários das pessoas, tá? Quem tiver perguntas, pode mandar para a gente. Combinado. E agradecer o convite e também por me colocar nesse novo ramo do direito, que é o direito animal. Agradecer o convite. Opa, desculpa. Desculpa, esqueci de silenciar aqui. Ao vivo. Eu já sou vegetariana muito antes de pensar no direito animal. E já tenho um apego, um amor, um respeito por toda e qualquer vida, inclusive pela vida dos animais, já há muito tempo. Mas foi justamente o ano passado, 2019, que a Alessandra já fazia parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB, que ela perguntou se eu teria interesse. Os meus olhos brilharam, né? Porque eu falei, isso é óbvio que eu tenho interesse. E aí passei a integrar a Comissão de Direito Ambiental e principalmente o grupo de trabalho de Direito Animal. E isso me despertou justamente o interesse por estudar Direito Animal. O professor Vicente também, que além de juiz federal, ele também é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele nos incentiva demais, né? Ele tem, como a Alessandra comentou, ele tem se dedicado justamente para o direito animal. E a partir daí comecei a estudar o direito animal e vejam só, eu sou professora de direito constitucional. Aliás, você é a minha salvadora da pátria no direito constitucional, né? Me ajuda muito. Muito obrigada por todas as ajudas. Você já foi um exemplo para mim, Ali. A minha mudança, então veja, a minha mudança de hábitos. Vou contar aqui um segredo, que não é segredo para todo mundo que está ouvindo. Lá na faculdade eu sempre costumava usar aquele copinho descartável, aquele medonho copinho descartável. Aliás, né, Lu, um beijo para todos os colegas e amigos do Unicuritiba, que eu tenho grandes amigos no Unicuritiba. Foi naquela época que a gente conviveu. São desses copinhos que você está falando. E saudades, né, de todo mundo, porque agora a gente, dos alunos, saudade dos professores, saudade daquele ambiente, né, universitário. E aí, um belo dia, eu estava lá na sala dos professores, a Alessandra chega, tira da sua bolsinha uma garrafinha de água. Eu falei, nossa, Ali, você traz uma garrafinha. Eu me espantei. Então, veja o que é um exemplo, né? Um exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. A partir daquela data, Alessandra, eu nunca mais usei aquele copinho. Eu passei a usar justamente a garrafinha. São os pequenos atos que fazem a diferença, né, Lu? Isso. E aí eu comecei a ver o que na minha vida eu posso fazer de diferente. E aí eu fui apresentada justamente para o direito animal. E como eu comentei, eu sou professora de direito constitucional, mas eu nunca tinha identificado desta forma justamente o direito animal. Uhum. E eu fiquei tão feliz, Alessandra, tão feliz, porque eu falei assim, eu amo o direito constitucional, eu também leciono direito administrativo. Na verdade, assim, se eu tivesse tempo, eu gostaria de estudar os vários ramos do direito de forma mais aprofundada. Mas a gente não tem tempo suficiente para tudo isso, né?
Mas o direito animal foi justamente o ramo de direito que eu falei assim, foi para isso que eu nasci. Eu acho que eu nasci para estudar direito animal, para ajudar as pessoas a ter noção dos seus direitos e principalmente das suas obrigações, mas principalmente para ser a voz daquele que não tem voz. Aliás, daquele que não consegue se comunicar conosco, né? Na nossa língua, pelo menos, Na né? Porque nossa a gente se comunica com eles. Exatamente. Não, e quando a gente passou a domesticar os animais, a gente passa a ter uma interação muito maior. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre tive animal. Eu amava, eu tive todos os animais. Ovelhinha, cavalinho, só não tive porquinho, né? Mas todos os demais animais eu já tive na minha casa. E eu percebia que por mais que eu queria ter um relacionamento mais íntimo com esses animais, eu me lembro que naquela época não era permitido um animal de estimação dentro da casa. Então o animal sempre estava para guarda, para outros motivos e não justamente para que a gente. Opa, caiu a conexão aqui. Ai, Rosana Gnaiper, acabei de falar de você, minha amiga. Você chegou e a gente tinha acabado de falar de você. Vamos ver o que travou geral aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Lucimar de volta. Ela estava falando e caiu. Vocês estão me ouvindo? Às vezes acontece essas coisas com a internet, né? Oi, Lu, caiu. Voltei. Voltou. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. E aí, quando a gente passa a realmente ter um animal um animal doméstico, ele passa a ser um animal de estimação, a gente consegue perceber o animal como um ser. E a partir daí, os nossos filósofos já há muito tempo já vêm discutindo. Então, o direito animal, ele não surgiu do direito, mas ele surgiu de uma discussão entre os filósofos. Então, o próprio Pitágoras, lá na Grécia Antiga, ele já falava dos direitos dos animais, principalmente contra a crueldade. Inclusive, ele era vegetariano. Né? É mesmo? Posteriormente, a gente vai ter, no século XII, São Francisco de Assis, também um integrante da Igreja Católica, que passa a defender os interesses dos animais e, principalmente, combater a crueldade, e também vegetariano. E eu já fui ao contrário, então me tornei vegetariana e comecei a estudar o direito animal. E a gente percebe que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, ou seja, a nossa Constituição atual, ela é um divisor de águas. Não que não existissem outros diplomas legislativos no Brasil antes disso, mas é justamente a partir da Constituição de 88 que a gente tem liberdade para poder trazer esses assuntos e agora fundamentado na Constituição, que é a lei maior dentro do nosso ordenamento jurídico. Bom, e aí, baseado no trabalho de filósofos, a gente passa a discutir sobre o utilitarismo, o benestarismo, ou seja, o bem-estar dos animais e o abolicionismo. Então, são filósofos, todos eles se dedicam a defender os interesses dos animais, mas com pontos de vista diferentes. Então, os utilitaristas, eles dizem, de forma bem resumida, tá? Eles dizem que a gente tem que ver qual é a utilidade de determinado procedimento, por exemplo, num experimento científico, e se o resultado é suficientemente satisfatório para colocar o animal em uma situação de dor, de sofrimento. Lu, eu vou te interromper só para a gente conversar, tá? Uhum. A Maldi, querida, acabou de entrar aqui também, a Rosana Gnaiper também, eu não sei se cortou a hora que eu falei ou não, mas enfim. A Márcia Piemonte está perguntando onde se encaixaria o direito animal, se na lei de crimes ambientais. E você já está explicando isso tudo. E aí eu lembro que os animais, eles têm... A nossa visão em relação aos animais... no ordenamento jurídico, em grande parte, ainda continua sendo utilitarista. O próprio Código Civil trata o animal como coisa. Então, para o direito, ele continua sendo coisa. Essa é a visão utilitarista, né? Inclusive, olha, minha irmã acabou de entrar aí. Um beijo para a Anne. Na verdade, assim, dentro do utilitarismo, nós temos várias vertentes. Uhum. O Peter Singer, ou Singer,
ele é utilitarista, mas ele defende os interesses dos animais. Então, ele está muito longe do que o Código Civil estabeleceu. E aí, um detalhe: o Código Civil é subordinado à Constituição. Ele tem que encontrar um fundamento no texto constitucional. Então, se a Constituição se preocupou em estabelecer uma proibição contra maus tratos e o Estado ele tem que coibir qualquer prática de maus tratos, quem é o Código Civil, quem é o direito civil para dizer que os animais são coisas? Então, a gente já tem esse fundamento na Constituição, por isso que isso é tão importante. E, pelo que se tem notícia, eu não estudei a Constituição de cada um dos países, mas, pelo que se tem notícia, a primeira Constituição no mundo que estabelece expressamente uma proteção aos animais contra maus tratos é a Constituição do Brasil de 88. Então, nesse aspecto, a gente está passos muito largos em relação aos demais países, em que pese a nossa legislação infraconstitucional não condizer com os princípios estabelecidos na Constituição. Então, por exemplo, a gente tem várias leis que querem admitir a caça no Brasil, que a gente lutou tanto, né? Isso, vários projetos de lei que querem estabelecer a caça no Brasil, vários projetos de lei que querem restabelecer, por exemplo, práticas ditas culturais que envolvem animais e que envolvem grande sofrimento dos animais. Então, parece que a gente não conversa com a nossa Constituição. Então, a Constituição temos que defendê-la, né, Lu? Cada dia mais. A Constituição estabelece um caminho e o legislador infraconstitucional ele começa a ir para outros caminhos. E ainda bem que nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal e alguns ministros defendem veemente a existência do direito animal, entre eles o Luiz Roberto Barroso, né, já demonstrou, principalmente na ADIM, que discutia a vaquejada, que ele passa justamente a estabelecer o direito animal. Então, respondendo à pergunta, o direito animal ele é um ramo autônomo porque ele vai ter princípios próprios. Então, a gente não confunde o direito animal com o direito ambiental. Então, o direito ambiental, como você já comentou, ele compreende o animal fazendo parte de um ecossistema, né? Ou seja, o animal na natureza, no meio ambiente. O direito animal, não. O direito animal, ele vê o animal como um sujeito de direito, como um ser que a ele deve ser estabelecido direitos, ou seja, destinados direitos, e que os demais devem observar esses direitos, porque se aos animais se estabelecem direitos, isso significa que a nós estabelece obrigações. Então, nós teríamos obrigações. Bom, voltando lá na questão, aí existe também a ideia do benestarismo, ou do bem-estar animal. Que também é um passo adiante, porque ele fala o seguinte, que agora na hora de abater o animal, nós temos que ter cuidado em relação à questão do sofrimento dos animais. Então, esses tempos atrás eu fiz uma entrevista com alguém que trabalhava no frigorífico e ele me descreveu como seria o abate. Eu falei, e esse é o abate que dito humanitário, né? Isso, que se preocupa com o bem-estar animal. E, por último, nós temos os abolicionistas, que eu me enquadro. Ou seja, a não utilização dos animais em experimentos, a não utilização dos animais como alimento, a não utilização dos animais no comércio, por exemplo, o comércio de animais, né? Animais de estimação e assim por diante. E aí o abolicionismo, ele quer justamente liberdade do animal. Para o entretenimento, né, Lu? Em todos os aspectos. Então, vejam, nas três vertentes nós temos o interesse dos animais. Mas cada qual busca estabelecer determinados e limitados direitos. E aí vem o abolicionismo, que, ao meu ver, é o mais acertado. Mas admito críticas contra a minha posição. E eu os admiro a todos os abolicionistas cada dia mais, porque penso que vocês já estão num grau de evolução acima, talvez, porque realmente percebem o animal como um sujeito de direito. E eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez nunca tenham ouvido falar desses termos, que são bastante novos, como, por exemplo, o que significa a senciência animal,
E que diferença ela faz nesse processo todo? Porque, para mim, quando eu fui convidada a escrever o artigo para a Elida Segan, inclusive eu tinha separado um outro livro do meu amigo Guilherme Porvin, que também é uma obra muito, muito interessante, e ele trata o direito animal sobre vários aspectos. Eu também gostaria de indicá-lo, ou indicá-los os artigos. Mas a ciência animal parece que é o divisor de águas disso tudo, porque aí até mesmo a fundamentação para tratá-los como sujeitos de direitos e não como meros objetos. O que é isso, Lu? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor. Tá, primeira coisa, eu tenho que falar que a gente está muito atrasado, né? Ao identificar a ciência dos animais. Foi em 2012, né? Com a Foi declaração de Cambridge. Isso, exatamente. Foi em 2012 que cientistas, neurocientistas, ou seja, um grupo de pessoas, de técnicos e profissionais, doutores, se reuniram justamente para analisar os estudos, a literatura que até então existia. E aí eles passaram a observar que os animais, ao analisar o cérebro do animal, ele vai ver que ele percebe que o cérebro do animal é muito parecido com o cérebro humano. E a partir daí se constata a senciência dos animais. E o que significa a senciência dos animais? Significa que eles sentem. Então, o Código Civil trata um animal como se fosse esse objeto. Só que há uma diferença. Esse objeto eu não preciso alimentar, esse objeto eu não preciso aquecer, esse objeto eu não preciso tirar, por exemplo, da chuva e assim por diante. Não sente dor, não sente medo. Sente dor, não sente medo, não sente prazer, não sente... Eu sempre falo para os meus alunos, que quem tem um animalzinho de estimação em casa entende perfeitamente o que é a ciência animal, né? É verdade. E eles se comunicam. Lu, e tem o especismo ainda, né? Que eu lembrei agora. Tem. Mas explica para as pessoas. Bom, tá, desculpa. Já explico o especismo. Mas eu só queria deixar uma informação, porque hoje a gente, talvez por conta das palavras do nosso presidente, talvez por causa das eleições de hoje, a gente fala muito de Deus e fala muito da Bíblia, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, veja o quanto a gente está atrasado, porque a Bíblia já estabeleceu há muitos anos atrás o seguinte, está lá em Eclesiastes 3,19. Eu vou ler, e ele está numa linguagem atual, tá? É uma tradução na linguagem atual, ou seja, bem próxima a nós. Diz assim: aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Então, veja, se Deus falou que não há diferença entre homens, animais humanos e animais não humanos, quem somos nós para discordar da ciência animal? Mas veja o quanto a gente está... E se em 2012 a ciência, né? Eu que não sou uma pessoa religiosa, né? Admiro vocês que são, mas enfim, eu sou uma pessoa espiritualista, talvez, né? Acredito em todas as religiões e tudo que faça bem para... e que não faça mal para os outros. Mas se a ciência já também chegou a essa conclusão, então nós não temos argumentos, né? Deixa eu só fazer os comentários aqui, só para não deixar passá-lo, por favor. Uhum. A Rosana escreveu: ainda vemos os animais com visão antropocêntrica. O direito animal requer uma visão biocêntrica. E aí é o que você vai falar agora, né? A MALDE destaca o apoio do Ministério Público Federal, que também tem sido fundamental na defesa dos animais. E a Rosana fala do abolicionismo, da libertação animal, que deve ser a nossa meta. E ela comenta, então, o que é o especismo, né? Que é um preconceito, na opinião dela, um dos mais perniciosos para a nossa evolução humana. Explica para as pessoas o que é o especismo, por favor, Lu. Especismo quando a gente trata de forma diferente quem são iguais. Então, a gente passa justamente a agir de forma a praticar o especismo. E a gente vai beneficiando algumas espécies em detrimento de outras, né? Exatamente. Por exemplo,
Nós temos 2 projetos de lei. Um projeto de lei que quer alterar a natureza jurídica dos animais de coisa para sujeitos de direito. Sofreu alteração no Congresso Nacional e, finalmente, eles querem estabelecer tal qualificação aos animais de estimação. Então, exclui os animais de abate, que é utilizado em eventos ditos culturais, animais... Culturais. Isso, animais em experimentos e assim por diante. Recentemente, a Câmara dos Deputados também foi proposto um projeto de lei para aumentar a sanção aplicada aos maus tratos, abuso, mutilação, crueldade em relação aos animais, que está previsto lá na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32. 32. Que hoje a pena é de 3 meses a 1 ano. Ou seja, não é nada, né? Bom, daí se queria alterar a pena de 1 para 4 anos. Houve uma reforma, aliás, foi apresentado um projeto substituto pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e aí eles alteraram de 2 para 5 anos. Já melhorou. Qual é o problema? É que eles foram especistas. Eles estabeleceram que essa pena de maus tratos só seria aplicada para quem maltratasse gato e cachorro. Claro que a gente não vai contestar, porque a gente tem que ir ao alcance, pelo menos essa é a minha visão, e eu acredito que seja a visão também do professor Vicente. Dando passos à frente, né? Isso, exatamente. Nem que seja... Ainda que não se consiga levar todo mundo junto, no caso dos animais, né? Por exemplo, há muitos anos já foi abolido o animal em circo, por exemplo, né? Que é quando a gente era criança, a gente achava, aliás, minha mãe está ouvindo, minha madrinha está aí, minha irmã, minha família inteira. Eu adorava ir ao circo quando era criança e eu não tinha noção da tortura e do sofrimento que aqueles animais passavam para que fizessem qualquer espécie de malabarismo, né, Lu? Uhum. Não, com certeza. E na verdade, às vezes até em zoológico, esses parques, né, de Orlando, lá nos Estados Unidos, que tem baleia, tem golfinho. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Então, sim, eu também. Hoje não consigo achar graça nenhuma num zoológico. Nenhuma. Então, a única pena que o animal cometeu foi nascer exótico, ou silvestre, ou selvagem, enfim, e passar o resto de vida numa jaula para a gente ficar olhando, né? Chamar a atenção do ser humano, né? Se chama a atenção do ser humano, ele agora passa a ser escravizado pelo ser humano. E a gente não tem ideia, né? Claro. Eu me lembro que no zoológico aqui de Curitiba, era o programa que eu e a minha família fazíamos quando eu era criança. Sim. Aí, depois que eu comecei a estudar direito animal, eu falei assim, nossa, que absurdo, por exemplo, a gente tem alguns felinos em espaços tão pequenos. E a ideia do benestarismo, ou seja, do bem-estar animal, é que ele tenha a possibilidade de ter prazer em viver. Então, não basta ele simplesmente estar vivo, ele tem que ter uma existência digna. E não há dignidade em ter um animal enjaulado. E isso a gente está sentindo na pele, né? Agora que nós estamos presos em casa, né? Embora agora em Curitiba, desde segunda-feira, o comércio foi liberado, né? Em alguns horários, as pessoas estão começando a sair de casa. E aí a gente pede, por favor, para que usem máscara, né? E se protejam na medida do possível. Lu, mas quando você falou dessas questões dos maus tratos, enfim, me vieram inúmeras questões à mente. Uma delas foi a chamada teoria do link, desenvolvida pela CIA, que dava conta de que, e olha como isso é ciência, né? Pesquisas realizadas ao longo de determinado período, cientificamente comprovadas, mostraram que serial killers, aqueles malucos que cometem crimes em série, quase em sua imensa maioria, começaram maltratando animais. E aí você havia comentado comigo, como é que é o termo que se usa no Brasil? Teoria do elo. Duelo. Você pode explicar para a gente o que é a teoria do elo? E aqui, pessoal, todo mundo que está ouvindo pode estar atento a essas questões de crueldade com os animais e as consequências daqueles outros seres que vivem embaixo do mesmo teto do agressor, né?
Tudo começou aqui com essa história de conversar com as minhas amigas empoderadas, no sentido de dar voz e ao protagonismo de todas e de empoderar as nossas meninas, as mulheres de modo geral. Mas como é que é essa questão da teoria do elo? Por favor, Lu. A professora Rita, que é professora da Federal, ela inclusive apresentou com dados, informações bem detalhadas ao Tribunal de Justiça, justamente essa ideia de que onde há violência doméstica, há violência contra os animais. E onde há violência contra os animais, há violência doméstica. Que é justamente a teoria do link, mas aqui a gente aplica justamente para a violência doméstica, já que a gente tem uma legislação específica. Esse é o elo, né? Isso, exatamente. Então, a existência dessa conexão entre a violência doméstica e a violência contra os animais. Isso foi tão importante que o protocolo para tratamento de denúncias a respeito de violência doméstica, ele passa a ser alterado. Agora, por exemplo, aqui em Curitiba, a Guarda Municipal, quando ela vai atender uma ocorrência, por exemplo, de denúncia de violência doméstica, ela já faz uma análise também em relação aos animais. Então, é quase inevitável. Por exemplo, um dos comentários que foi levantado é que muitas vezes as mulheres não saem da sua residência, mesmo sofrendo violência doméstica, porque elas não têm para onde levar os animais. Então, elas permanecem na sua residência. E olha só que legal o município Ai, de que dor no coração. Mas olha só que legal o município de Curitiba e os nossos representantes na Câmara dos Vereadores, que são animalistas, eles conseguiram fazer com que a Casa da Mulher Brasileira tenha espaço para os animais. Então, quando a mulher sai da sua residência em razão de denúncia de violência doméstica, ela também poderá levar os seus animais. Então, ao invés de o agressor sair, né? Mas tudo bem. É que num primeiro momento a mulher sai até serem tomadas as medidas para que daí ela possa retornar para sua residência, né? Bom, tem mulheres que têm para onde ir, mas até serem tomadas todas as providências jurídicas, né? Então, existe essa possibilidade. Tá? Então, que bom isso é muito legal. Isso é uma grande evolução, né, Lu? Exatamente. Então, você consegue perceber que quem é agressor, ele é agressor de animais e ele é agressor de todo e qualquer vulnerável, porque o animal é vulnerável, né? Então, por essa razão, a gente vai ver que mulheres, crianças acabam idosos, ou seja, todos os que deficientes, né? Sim, deficientes físicos ou mentais. E aí eu chamo a atenção que semana passada na RPC passou uma reportagem dizendo do aumento de violência contra a criança. Sim. Então, eu já me preocupo com as crianças, é óbvio. E eu me preocupo com os animais. Porque o que acontece quando essa mulher, essa criança que é vítima de violência, sai da residência e o animal permanece, é o animal que vai sofrer toda a violência. Não estou dizendo que eu gostaria que essa violência fosse suportada pela mulher. Não, de forma alguma, né? De forma alguma. Mas a gente tem que ter olhos também para os animais, né? E aí... Sem dúvida. E é aí que a teoria do elo ela é bem importante, porque ela nos faz ver isso. Eu jamais teria visto se não me falassem, eu não estudasse sobre a teoria do elo. Então, eu não teria essa visão. Então, olha como é interessante quando a gente começa a estudar e detalhe, a gente percebe que o direito animal, mais do que qualquer outro ramo do direito, ele é interdisciplinar. Então, por exemplo, quando a gente vamos falar de zoofilia, que é algo que acontece, as pessoas não sabem que isso acontece, né? Que é violência sexual contra animais. E todo tipo de animais. Animais de estimação, animais domésticos. Já houve o caso de um estupro de uma galinha. Então, vejam que absurdo, né? Violência sexual, que é chamado pela psicologia como zoofilia. Então, a gente vai ver que a sanção aplicada nesses casos é a mesma para qualquer tipo de maus tratos.
Então, o abuso, aliás, e detalhe, muitas vezes se Eu pergunta... fico tão indignada que eu não consigo nem imaginar isso. Mas o pior, Ali, é que é o seguinte, em várias situações se discute se houve abuso ou não. Porque se o animal pode vir a sentir, se o animal não tem exterior, de forma exterior, ou seja, no seu exterior, qualquer machucado, qualquer lesão, não é considerado maus tratos. E não é aplicada qualquer sanção. Então, o abuso sexual tem que ser seguido justamente com sinais visíveis de que De mutilações, sei lá, que agressões. houve sofrimento. Então, Caramba, eu nem sabia disso. E é dificílimo. Se você for buscar, por exemplo, nas delegacias, denúncias por abuso sexual de animais, ele entra em maus tratos. Ele entra na pena Sim, de 3 sim. meses a 1 ano. E aí, para você comprovar, né? Esses dias atrás, uma aluna me ligou falando sobre maus tratos e tal. Eu passei o número do telefone. Era um cachorro que era pequeno, filhote. E os tutores acharam que filhote não dá trabalho. Ou seja, filhote é igual um bebê. Um bebê você tem que ter tempo para se dedicar. Não é à toa que a mãe tem lá a licença maternidade. Então, por exemplo, a minha É um cachorrinha... bebê que nunca vai crescer, vai depender de você pro resto da vida. Então, seja responsável. Já que você é o ser que se diz racional e que pensa, né? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. A minha amêndoa, quando ela veio aqui para casa, Ali, ela roeu tudo. Tudo que vinha pela frente. Mas eu estava preparada, porque eu sei. Então, talvez na hora, para quem vai ter um bichinho de estimação, tanto se for doado, se for comercializado, tem que ter essa conversa e dizer o seguinte, ó, você está preparado para ter um animal de estimação? E não simplesmente como... Comprar como um objeto, né? Compra como objeto, o pet shop, quem vendeu não tem qualquer responsabilidade. E aí o que aconteceu nesse caso? Eles tinham é varanda, né? Uma varanda, é varanda? Uma Pode sacada. ser? Uma sacadinha, mas uma sacada pequena, que tava lá uma casinha, acho que, não sei, não dava para ver qual é a altura do apartamento, e o cachorro tava lá. A semana toda, só lá. E ele latia dia e noite, dia e noite. E aí, essa minha aluna me mandou o vídeo, eu falei, então, faça a denúncia. Então, você tem que deixar bem claro que é maus tratos até para quem recebe essa denúncia. Então, eu pedi para ela ligar no 156, que é do município de Curitiba. Em Curitiba, o número para denúncia é 156. Isso 156, justamente para você tentar contato com a Associação Protetora dos Animais. Mas, para você fazer uma denúncia de crime, porque maus tratos é crime, aí seria um 181. Tá? Que é a delegacia. Isso. E aí nós temos lá o nosso representante animalista, que é o delegado Matheus, que está... Quero deixar aqui ao vivo e gravado. E gravado, se Deus quiser. Exatamente. Eu que não sou religiosa, se Deus quiser. O agradecimento que eu tenho pelo trabalho dele. É um trabalho... Sim, o Matheus Laiola é sensacional. E junto com ele a gente percebe que vários delegados, aliás, vários não, mas tem o delegado de São Paulo, Bruno também, que tem um trabalho muito legal. E eles acabam se unindo. E veja, o trabalho do delegado Matheus, ele foi tão importante a ponto do governador do estado pensar em criar uma delegacia especializada para maus tratos de animais. Porque o número de integrantes é bem pequeno na polícia civil, né, da delegacia. Em relação a isso, a Rosana Vicente Moraes, eu sempre falo Rosana Gnaiper, era dela que eu estava falando, gente, essa mulher maravilhosa, guerreira, que eu admiro muito. A Rosana comentou sobre isso, dizendo que perderam uma causa no juizado de pequenas causas, porque o promotor entendeu que não houve maus tratos quando o tutor matou um cavalo, porque ele matou, ele não maltratou. Então, é isso que você está falando. Então, essa necessidade de, quando se entrar em contato com a delegacia, deixar muito clara a situação de maus tratos, né?
para que seja possível, de alguma forma, aplicar a lei de crimes ambientais, ainda que a pena seja branda. Em última análise, entende-se que a pena deveria ser mais severa. Eu até penso que sim, que a pena deveria ser mais severa, porque a gente dificilmente vê alguém sendo responsabilizado criminalmente por maus tratos aos animais, mas eu penso que se nós não investirmos em educação, não adianta, porque não tem como, você não pode prender todos os criminosos de crimes ambientais, inclusive não era nem esse o intuito da lei, enquanto espírito do legislador que a gente fala, né? Mas, enfim, eu penso que deve aumentar a pena, sim, porque se não se aprende por educação, talvez pela mão forte do Estado, né? E eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a Mari Miranda fez um comentário sobre algo que eu sei que você também gosta, porque nós duas temos famílias multiespécies. Os nossos filhos são filhos caninos, né? Nós duas que não temos filhos. Ela fala o seguinte, a família multiespécie é cada vez mais real. Só falta o âmbito jurídico aceitar isso. E aí eu queria que você comentasse e contasse para a Mari Miranda e para todo mundo que o direito já aceitou isso, né? O que significa isso, né? Eu já falei o que significa, enfim, mas... ou seja, faz parte da minha família a minha filha, de 4 patas, que tá deitadinha lá, porque senão ela não me deixaria fazer aqui o vídeo, porque ela gosta... o meu tá aí também. Ela gosta de aparecer nas lives. E a gente vai ver que o direito ele tem que dar uma resposta àquilo que a gente precisa. Então, e o direito já começou a identificar a família multiespécie quando se trata, por exemplo, de divórcio, em que há um animal de estimação e que, inclusive, há disputa judicial pela guarda e regulamentação de visitas, inclusive, dos animais. E olha só que interessante, a Justiça da Família, a Vara de Família e Sucessões, ela vem utilizando o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer a guarda e a regulamentação de visitas, tendo em vista o melhor interesse do menor ou o melhor interesse do animal. Então, a gente começa a perceber, claro, que não são em todas as varas de famílias, não são todos os magistrados que compreendem... E depende da situação econômica também das partes, né? Porque, obviamente, enfim, num país tão desigual, né? Onde nem os nossos direitos sociais lá do artigo 6º da Constituição estão garantidos efetivamente para todos, né? Falar sobre guarda de animal doméstico, para alguns pode soar como algo escandaloso, né, Lu? É verdade. Por exemplo, eu me divorciei e o meu ex-marido sempre ele dá uma pensãozinha para minha cachorrinha. Então ele diz assim, ó, vai lá e compre um ovo de Páscoa de cachorro para ela. Vai lá e compre tal coisa para ela. Então ele sempre está fazendo um depósito na minha conta, a gente sempre entra em contato e ele sempre pede para vê-la. Então ele vem aqui em casa, passa uns dias aqui em casa para ter contato com ela. Então, portanto, a gente vê que o animal ele acaba transformando um divórcio, que é algo que causa doloroso. Isso, que causa um mal tão grande para nós, é como se fosse um luto, né? Ele torna justamente esse divórcio mais suportável, tendo em vista o amor, o carinho que o animal nos transmite e que a gente transmite para ele também. Nesses tempos de distanciamento social, quem tem um bichinho de estimação em casa consegue passar por isso com menos sofrimento, né? Inclusive, gente, há várias instituições fazendo doação responsável de animais e quem sabe essa é a hora de você ter um bichinho de estimação para amá-lo e cuidá-lo com respeito, enfim, né? Lu, Só um minutinho, Ali. E sabendo que você tem que ter uma responsabilidade em relação ao animal. Claro. Né? Claro. O animal tem que ser bem cuidado. Ele tem as suas necessidades, inclusive as necessidades materiais, né? E afetivas. Sim. Né? Sim. Por exemplo, eu até fico pensando agora, eu tô 24 horas com a minha amêndoa aqui, né? Finais de semana eu vou visitar minha mãe, daí tá lá a Paçoca e a Belinha. Vou na casa da minha mãe, aqui tá lá o Marley. Eu fico imaginando assim, a amêndoa, depois que eu voltar a trabalhar. Eu vou ter que
Até eu combinei com a minha mãe, ó, durante um tempo eu vou deixar, o dia que eu tiver que estar o dia inteiro fora, eu vou deixar ela com a minha mãe, justamente por conta dessa afetividade. Então, eles têm necessidade, inclusive, afetivas. Sim, Pense, sim. veja se eles não são seres sencientes, eles têm necessidades afetivas, tal como nós. E eu agradeço por a Amanda estar aqui comigo, porque eu tô sozinha no meu apartamento, e eu fico imaginando se eu tivesse que ficar sozinha sem a minha pequenininha do meu lado sempre me dando apoio. Se alegrando, né? E, É. gente, uma vez eu vi uma questão de divórcio, onde o casal tinha 11 cães, entre cães e gatos. E houve o divórcio e, no caso, foi o marido, o ex-marido, simplesmente abandonou a ex-esposa com 11 filhos, porque eles precisam comer, precisam de ração, precisam... Então, além da questão afetiva, também há a questão material, que é muito importante, né? De sobrevivência mesmo. Lu, deixa eu só ler os comentários aqui. Oi? Pode falar. Visita a veterinário, etc, né? Claro, sim. A Maria está aqui. Oi. Desculpa interromper. E eu não posso deixar de dizer que o animal, além dessa afetividade que ele nos supre, ele também nos ajuda muito. Por exemplo, os cão-guias em relação a pessoas com deficiências visuais. Os cavalos, por exemplo, em relação às crianças que são autistas. Então, a gente percebe que a gente... cuidar dos animais, a gente só tem a ganhar. Sem dúvida. A gente só tem a ganhar. Sem dúvida. A Maria, que foi a minha primeira mentora das conversas aqui ao vivo, hein? Maria, a querida, amada amiga, escreve que sem educação e sensibilização não há evolução. Não. A advogada animalista. Por isso, uma educação animalista é essencial para mudarmos a posição moral desses seres tão vulneráveis. A Maldi, quero deixar registrado que em meados da década de 80, quando ainda não existia a cadeira de direito ambiental, a doutora Odília Ferreira da Luz Oliveira foi professora de direito administrativo. E de fato, no início aí de desenvolvimento do próprio direito ambiental, ele era tratado como um ramo do direito administrativo. Então, até para os alunos, e eu queria deixar um beijo aqui para os meus alunos, que estão, para os nossos alunos, né, Lu, que estão aí nos ouvindo, nós temos um ramo do direito a ser desenvolvido com um mercado de trabalho para o advogado, bastante promissor, por assim dizer, com a evolução da sociedade a respeito da ciência animal e, enfim, de todas essas questões que a gente comentou aqui, né? A Maldi escreve... a Rosana primeiro. Há que se considerar que os animais devem ser tratados e respeitados enquanto animais que são. Devemos dar oportunidade do animal expressar o seu espírito animal. Isso. Eu costumo dizer que nós coisificamos as pessoas e humanizamos os animais. E as duas coisas, tudo que é extremo, né? Qualquer extremo é péssimo. Existe um mundo no meio do caminho. Coisificar as pessoas nós passamos por um irmão nosso, filho da mesma terra-mãe, na rua, dormindo com a cara no chão, em bom português, né? Com o rosto no chão, e a gente não sofre. E, por outro lado, nós humanizamos os animais, nós colocamos sapatos nos cachorros, pintamos os pelos, fazemos, sei lá, inúmeras coisas, né? O tráfico de animais silvestres, eu ia comentar isso antes, né? O tráfico de animais silvestres perde no mundo para o tráfico de drogas, de armas e de seres humanos, só. Então, nós continuamos tratando os animais de forma equivocada, por assim dizer, né? Mas são muitos temas que não vai dar para a gente abordar todos agora, mas são temas muito instigantes, né? Eu quero fazer um comentário. Alguém falou que o promotor de justiça entendeu que não era caso de maus trato a animais. A Rosana falou. E na Federal tem um banco de petições em que está sendo desenvolvida petições justamente para que a gente possa ter maior instrumentos para apresentar ao magistrado para que ele se convença do direito animal. E aí, quando aquele banco de dados que eu falei no início. Isso.
E quando na esfera criminal a gente não consegue uma decisão satisfatória, a gente já tem algumas decisões satisfatórias na esfera civil, que é na esfera de reparação. Teve um caso de uma ONG propor um pedido de indenização em favor de um pitbull que estava sofrendo maus tratos e o juiz admitiu o pedido e está em tramitação. Teve o caso lá de Pernambuco que o município foi obrigado a dar o tratamento contra a leishmaniose a um animal, a um cachorro. Então, a gente percebe que aos poucos os magistrados também estão sendo sensibilizados e convencidos da existência do direito animal e da importância da observância do texto constitucional no que se refere à proibição contra a crueldade. E por isso que eu penso que o caminho é a educação. Porque num Estado que não consegue dar, ou que não consegue, né, não é o termo jurídico dar, mas que não consegue garantir os direitos sociais aos seres humanos, como é que você vai sopesar aí o valor vida, né, nesse sentido de pagar o tratamento para o animal e enquanto isso pessoas estão morrendo na fila do SUS desde sempre, porque a Covid só trouxe à tona a injustiça social que nós já temos e que nós fechamos os olhos. Então é bastante complicado, né, Lu, porque é difícil, se nós não mudarmos realmente o nosso pensamento, fica complicado. Posso fazer os uma comentários... propaganda? Pode, claro. Então eu quero fazer a propaganda, já que a gente está falando sobre educação. Então, do seu grupo de pesquisa. Já é. Isso, no Centro Unicuritiba, no Centro Universitário Unicuritiba, agora do Grupo Ânima, a gente tem um grupo de pesquisa e que, junto com algumas ONGs, a gente desenvolveu justamente um folheto onde fala sobre maus tratos, onde fala das legislações estaduais, municipais, e fala justamente o que a gente deve fazer no caso de maus tratos. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo se trata de maus tratos. Por exemplo, na opinião de vocês, deixar um cachorro acorrentado o dia inteiro, a vida inteira, não tendo liberdade de locomoção, isso é maus tratos? É maus tratos. Só que a grande maioria da população muitas não vezes vê como não tem conhecimento. Por isso que era importante, por exemplo, as instituições educacionais, Universidade Federal do Paraná, com o Dr. Vicente saiu na liderança, e aí as instituições educacionais também ter um cuidado. Então, o que a gente faz com esse folheto? Sempre quando tem feira de adoção que nós somos convidados, nós participamos da feira de adoção e conversamos com as pessoas. Mas seria bem interessante a gente educar... na OAB também, né, Lu? Conta para as pessoas do nosso trabalho, do GT Animal. E lá na OAB nós temos esse grupo de trabalho, inclusive já elaboramos uma cartilha com todas essas informações. Estamos atualizando a cartilha para republicá-la, né, Lu? Isso, para republicá-la. Até porque são várias alterações legislativas e a gente sempre tem que estar atualizando também a nossa cartilha. Mas essa cartilha, ela é o beabá do direito animal. Então, ela é bem importante no sentido de educar, que muitas vezes a gente não tem noção de que aquilo é prejudicial. Como a Alessandra comentou, a gente humaniza os animais e passa a pintar os pelos, colocar sapato, colocar roupas, né? E a gente esquece que os animais, eles são animais. E o direito animal diz assim, o animal tem que ser tratado com animal. Com amor? Com amor. Com respeito? Com respeito. Suprindo as necessidades? Sim, mas como um animal. Exatamente. Não humanizado, né? Exatamente. A Maldi, e agora lá para cima, desculpem, outra pessoa, a pessoa tá ficando velha e tá ficando cega, né? Agora eu não consigo voltar, porque o nosso tempo tá correndo e a professora Lucimar tem que dar aula daqui a pouco. Mas algumas pessoas comentaram sobre a questão da possibilidade de abandono dos animais depois da pandemia. A Maldi mesmo fala que ao final do isolamento gostaria de... não, a Maldi comentou outra coisa, mas alguém aqui comentou sobre a questão do abandono e da pandemia, né? E a Maldi falou que ao final do isolamento ela gostaria de levar as companheiras de 4 patas dela para trabalhar com ela, né? A Noemi Moritz, minha madrinha,
E antes de termos um animal doméstico, temos que estudar tudo sobre a raça. Olha lá as nossas educadoras ambientais desde o berço, né? A importância das mulheres da nossa vida. Obrigada, Tia Noemi. A Vágila, que é uma defensora dos animais ferrenha também. Um beijo, querida. Ali, como faz para participar do banco de petições? Vágila, o banco de petições feito pelo professor Vicente Ataíde da Universidade Federal do Paraná. Entra na internet que está lá, tudo disponível, tá? A advogada animalista. Infelizmente, apenas cão e gato recebem maior simpatia das pessoas. Mas, em caixa alta, todos os animais devem ser respeitados. A Constituição Federal de 88 enuncia a regra da proibição da crueldade, e isso vale para todos em caixa alta, todos os animais. E depois ela diz, estamos vivendo uma pandemia justamente pelo consumo de animais. Precisamos rever nosso tratamento para com eles urgentemente. Amei esse comentário, amei esse comentário. Ou seja, um incentivo aí para quem está pensando em diminuir a ingestão de produtos de origem animal, tá aí. Então a gente percebe que várias doenças, né? A febre aviária, são inúmeras as doenças que advêm justamente desse consumo do animal e principalmente pela produção, como eles são comercializados, como eles são criados, né? Como eles ficam confinados, né? Exatamente. E o transporte também. Eu que sou de Chapecó, Santa Catarina, e lá tem muitos aviários e muitos abatedouros de porcos. Você vê o modo como eles são tratados como meros objetos, né? Sendo que o porco tem o discernimento de um animal de 4 anos de idade. E aí tinha um senhor que passava lá na frente da nossa casa com um porquinho numa cordinha, que era o animal de estimação dele, e aí chamavam-no de louco. Porque ele era louco, né? Imagina todo mundo comendo o animal, matando sem qualquer preocupação, e ele passeando com o bicho, né? Olha só a visão do cara. Enfim, e aí a necessidade cada vez maior do uso de antibióticos e outras questões, porque os animais confinados, né? Os vírus, bactérias estão ali se proliferando, e para contê-los precisa cada vez mais insumos e químicos, enfim. Infelizmente eu não vou conseguir ler todos os comentários, Lu, porque realmente foram muitos. Nós vamos ter que continuar a nossa conversa num outro dia, porque você tem que dar aula e a nossa live vai acabar aqui em 3 minutos, né? Mas as pessoas estão falando exatamente dessa ideia de que preciso esclarecer as pessoas, mudar a nomenclatura da causa animal. O Lincoln está citando aí a Constituição e alguns artigos também. E aí ele traz algumas questões aqui. A questão do sacrifício dos animais nos rituais religiosos foi discutida há pouco tempo. Pelo Supremo. Exatamente. E o Supremo se manifestou de forma em que, pese eu não gosto de pensar no sacrifício, mas se eles são sacrificados em eventos culturais, se eles são sacrificados para abastecer o mercado consumidor, então não seria coerente e equilibrado o Supremo agir de forma diferente. Agora, se a gente estivesse diante de um país em que não se admitisse os animais em eventos culturais, não se admitisse os animais como forma de alimento, e eu acredito, inclusive o Luiz Fux, em uma decisão no Supremo Tribunal Federal, ele disse assim que o futuro nós seremos vegetarianos. E detalhe, isso que eu quero falar para vocês. A cartilha do Ministério da Saúde, ela orienta para que a gente seja vegetariano. Eu não sei agora, né? Os ambientalistas, os ambientalistas já falam isso. Era para a gente optar pela alimentação vegetariana. Que nós pelo limite de recursos naturais, vai ser impossível a quantidade de grãos que se utiliza para alimentar um animal, que depois vai ser abatido para alimentar meia dúzia de pessoas ricas. Com essa mesma quantidade de grãos, poderia se alimentar muito mais pessoas. Então, não falta alimento no mundo, ele só não está bem distribuído, né?
Lu, minha Exatamente. querida amiga, eu encerrarei para não correr o risco de não conseguir salvar. Eu agradeço imensamente, gratidão. Você sabe o quanto eu aprendo com você, te admiro. Imagina. Eu agradeço muito todos os comentários das pessoas que estiveram nos Muito ouvindo. legal mesmo. E a gente pode não concordar com as decisões do STF, mas nós temos que defender a democracia com todas as suas forças e controles. E qualquer coisa diferente disso é ditadura e não é bacana ou legal, literalmente, juridicamente falando. E o STF Muito é o obrigada. guardião da Constituição e Sem sim, dúvida. na Beijo. outra instância. Beijo, minha amiga. Muito obrigada, tá? Queridos, muito obrigada pela atenção aí. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo.